Vamos entrar ao vivo. Estou entrando ao vivo. Cheguei! Vocês hoje vão ouvir aqui uma discussão sobre Cidade dos Anjos. Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar a edição 95 do 365 Filmes em um Ano. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E hoje a gente está aqui para falar sobre esse filme estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan. Eu estou ao vivo também aqui no Facebook. Boa noite, Facebook. Estou ao vivo também aqui na galera do Instagram, que o pessoal do Instagram, inclusive a Aline, já soltou um Aleluia, irmãos, provavelmente numa referência ao fato que tinha um tempo que eu não era 100% pontual, eu estava com um pouco de atraso, né? O Richard até falou, começou cedo. Não, Richard. Geralmente, eu tento fazer aqui todos os dias, 9 horas da noite, né, Luana? Boa noite. Mas, eventualmente, a gente acaba atrasando, e aí já viu, dá ruim, né? A Regina já comentou, filme lindo. Zanete, Eduardo, vou tomar vinho aqui em homenagem a todos vocês, obrigado pela audiência. Marina, boa noite. Ah, tá bom. Seguinte, gente, falar aqui com vocês um pouquinho de Cidade dos Anjos. Tinha anos que eu não assistia essa bela história, um filme aí baseado no Asas do Desejo, do Wim Wenders, e eu também considero ele como um primo distante do Ghost, né? Filme que no Ghost a gente tem vários problemas, e aqui no Cidade dos Anjos tudo isso é solucionado. Tô vendo aqui a Gabriele, chegou, Gabriele, adorei sua história. Eu tinha perguntado ontem no Instagram sobre histórias engraçadas que aconteceram com vocês no cinema. E aí a Gabriele respondeu, e eu vou tentar fazer, sei lá, vou tentar ver o que dá para aproveitar disso aí, se puder, claramente, né? Mas ela contou a história que foi bem engraçada. E o Richard até mandou uma pergunta, o que faz quando tem criança na sala de cinema? Dá para fazer um vídeo usando esse tema, com certeza. Tá? Como foi esse spoiler, Aline? Ah, ela contou. A mãe dela contou o final, demorei anos para assistir. Hoje, ô, Gabriele, tô igual você, a Ju, né? Vocês que são as pessoas do vinho, eu tô aí, tô junto aí, tomar vinho, para falar desse filme aqui. E hoje eu pretendo também não demorar, tá? Muito fazendo o quê? Ô, Luana, não entendi. Fazendo IC enquanto te ouço. O que seria IC? Tentando entender. Então, a Aline tem traumas com o Cidade dos Anjos. A Regina, na época, só odiou o final. Hoje, acho poético, e a gente vai falar exatamente sobre isso. E tenho aqui o Leonite. Leonite é aquele gringo que chega de vez em quando. Iniciação científica. Obrigado, Luana. Leonite, hello. Thank you for watching me. And today I'm drinking wine, so I think I'm gonna be a little drunk. That's the idea today, ok? Ô, Daniel, além do Google Dolls, a trilha sonora do filme ainda tem U2 com If God Will Send His Angels, que é uma música maravilhosa, que tem um clipe mais lindo ainda. Sueli, boa noite. Tem Alanis Morissette com Uninvited, eu acho. É uma trilha sonora fantástica. Eu gosto muito da trilha sonora de Cidade dos Anjos. O Richard comentou. Minha namorada vai curtir. Ela ama os filmes do Nicolas Cage. Então, cara, essa aí eu acho que ela vai curtir mesmo, porque é um bom filme, tá? É um bom filme. Mas vamos lá. Sem enrolar, vou ler para vocês o que eu escrevi hoje aqui, preparando para essa transmissão, tá bom? Podemos dizer que Cidade dos Anjos é um tipo de primo distante de Ghost, do outro lado da vida. Um primo distante mais bonito, bem acabado, inspirado e com uma narrativa mais eficiente, sem aqueles furos grotescos do longa-metragem estrelado pela Demi Moore, Patrick Swayze e Al Goldberg. Afinal de contas, o DNA de Cidade dos Anjos vem do filme alemão Asas do Desejo, de Wim Wenders,
que é um filme que, por mais que tenha temática parecida, é um filme muito mais sério, muito mais denso. O norte-americano, o cinema, né, hollywoodiano, ele tende a amaciar as histórias, enquanto produções europeias são mais cruas. Elas simplesmente jogam a história sem necessidade de prestar tanta atenção na parte da empatia, do desenvolvimento dos personagens, tem um pouco mais de frieza em algumas obras, né, da Europa. E o cinema norte-americano não. Ele pega muito essa coisa da identificação. Eles prezam mais pela mensagem que eles estão passando do que pelos artifícios técnicos, que é como a Europa é. Né? Bia, boa noite. Marta, boa noite. Cadê? Mônica, todo dia tem ao vivo, né? Daí, quando vão marcar algo com alguém ou a galera marcar comigo, dizem antes ou depois. Olha só, eu sou uma pessoa noturna. Para mim, a vida começa a partir de 11 horas da manhã. Eu consigo produzir muito melhor a partir desse horário. Pediu para eu acordar cedo, fudeu. Por exemplo, se eu fosse o Seth ou qualquer anjo do Cidade dos Anjos, aquela parada toda matutina lá de acordar, ficar ouvindo a palavra de Deus no mar, cara, eu ia estar com muito sono, não ia rolar. Daniel comemorando a classificação do Flamengo. Bia, tô no restaurante, não vou conseguir acompanhar a live toda hoje. Beijo pra vocês. Bia, obrigado pela participação direto no restaurante. Manda comida pra gente que a gente aceita, tá bom? Aline, americanos gostam de tudo mastigadinho. Marta Viana, seja bem-vinda. Acho que você nunca participou aqui antes. Você está assistindo a edição 95 do 365 Filmes em um Ano. Marilene falou que esse é do meu tempo. Marilene, eu também vi Cidade dos Anjos no cinema. Sueli, maravilhoso filme, gosto muito. Obrigado pelo saúde. Sueli, eu concordo, acho que o Cidade dos Anjos tem uma mensagem assim maravilhosa. E o Gosho, eu imagino também que vocês gostem. O Gosho, eu tenho um sério problema com ele, basicamente, porque na revisão, eu revi esse filme ano passado, ano retrasado, eu fiquei surpreso com a quantidade de vacilo, quantidade de coisa bizarra que tem no roteiro. São uma quantidade de falha, uma atrás da outra, que nada faz muito sentido. E eu não estou falando aqui da questão espiritual, tá bom? Eu estou falando da questão da narrativa do filme mesmo, como alguns elementos simplesmente não se encaixam. E o Ghost, para mim, sincero, te falo que só a trilha sonora e a cena óbvia, né, de fazer lá, eu esqueci o nome daquilo, eles estão fazendo a parada, aí no começo do filme, né, a Demi Moore tá segurando, aí o Patrick Swayze chega lá atrás dela, encaixa e começa a fazer, eles começam a fazer a maior meleca, assim, vou tomar mais um, que essa cena é sexy. Joyce, eu nunca participei também? Como assim você nunca participou também? Do que você nunca participou? É tipo uma tigela, Richard. Só que é toda sensual, né, mano? Elas começam a fazer uma parada lá, bonita, assim, sexy. Cássio Rocha, boa noite. A Aline falou, meu relógio acostumou com acordar cedo, um problema aos finais de semana. Ó, o Nicolas Cage, ele manda bem no Cidade dos Anjos, só que o roteiro exagera um pouquinho, porque em diversos momentos, né, o pessoal fala, você é bonitão, a gente fica pensando, porra, Nicolas Cage, ele não é desgraçado, entendeu? Mas bonitão? Não é, cara. Não é. Cerâmica. Obrigado, Marilene. Eles estão fazendo a cerâmica lá no Ghost. Aí rola, oh, my love, my darling. Aí eles começam a se pegar. É muito divertido essa cena. Eu gosto. Lembrei, Richard. Lembrei. Comprei só duas coisas. 2 mangás. Um do Boku no Hero e outro de The Legend of Zelda. Cara, vamos falar de Zelda eventualmente, mano. Zelda é um negócio que a gente pode falar por horas. Zelda é a maior tristeza da minha vida não ter filme, sinceramente. Vamos lá, voltando aqui pro filme. Cara, o Instagram agora começou a me sabotar, velho. Antes não aparecia o negócio, eu conseguia passar de boaça. Agora eu clico, aparece o negócio de escrever mensagem, sabe? Uma bosta. Nicolas Cage pagando de gatinho é fogo, né, Aline? Exatamente. Vitor! Boa noite.
Ó, bora falar de Zelda, cara. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Na trama, conhecemos um anjo vivido por Nicolas Cage. Ele se apaixona por uma médica intensa, interpretada pela rainha das comédias românticas, Meg Ryan. O amor do anjo é tão forte que ele começa a considerar abrir mão de toda a eternidade e paz divina para dividir uma vida ao lado da loira. Pois é basicamente sobre isso que o filme fala na superfície. Mas eu quero compartilhar com vocês algo diferente, algo que eu entendi de Cidade dos Anjos. E para mim, existem 3 temas principais nessa obra. É o seguinte: primeiro tema seria o voyeurismo. Os anjos vivem ao nosso redor 100% do tempo, observando e guiando as nossas vidas. Ainda que a onipresença claramente não signifique que os anjos estão de olho na gente até naquelas horas, a observação dos nossos erros, atitudes, comportamentos parece sim uma questão que gera uma determinada satisfação em quem está cumprindo sua missão. Ou seja, o que eu quero falar aqui, não necessariamente no contexto real do que é ser voyeur. Ser voyeur envolve prazer sexual, não é isso. Eu decidi usar essa palavra exatamente por conta da observação. Os anjos estão ao nosso redor o tempo inteiro, né? Sheila, boa noite! Sueli falando que o gosto é mais pro lado da comédia. Cara, aqueles erros lá estão mais nesse sentido mesmo. Ô, Daniel, eu... não, é a Meg Ryan. Eu tô achando que você tá falando que eu já tô beiçudo aqui, mas enfim. Quando os anjos estão ao nosso redor, observando tudo, e aí a gente pode levar, assim, questão de fé de cada um de nós, a gente pode ver os anjos como espíritos, qualquer coisa, mas eles estão ao nosso redor. E o que a gente vê no Nicolas Cage é que ele se apaixona, né? Ele tá ali o tempo inteiro cercando, entre aspas, a Meg Ryan, e ele se apaixona por ela. Então tem uma cena que é muito engraçada, que é quando ela tá tomando um banho e começa a falar, Seth, porra de nome é esse? E essa roupa? De onde você vem? Nossa, mas você olhou nos meus olhos e você olhou tão profundo. Seth. E aí, ela tá na banheira, né? Tipo assim, tomando um vinho. Ela tá tomando um vinho. Tá na banheira, assim, de boa. Peladona. Aí o Nicolas Cage tá observando da janela. Aí ele vira, né? Ele tá lá observando e tipo. Cara, o lance de fazer a coisa ao vivo, velho, é que você não tem tempo de ensaiar. Você não sabe se o negócio foi tosco. Aí você ri, você acha que ficou tosco pra caralho. Mas enfim, a cara do Nicolas Cage, né? Quando observa a Meg Ryan tomando banho e refletindo sobre ele, é espetacular. Rodrigo James, seja bem-vindo, meu caro! Rodrigo James é um dos melhores jornalistas de música que eu conheço. Quer dizer, não só de música, um dos melhores jornalistas, melhores pessoas, né, que eu conheço. Seja aí bem-vindo à edição 95 do 365 Filmes em um Ano. Saúde aí, a gente tá tomando vinho, tá ficando bêbado e imitando o Nicolas Cage e a Meg Ryan em Cidade dos Anjos. Vamos lá. Segundo ponto que o Cidade dos Anjos aborda, a questão do livre-arbítrio. Quando o personagem do Nicolas Cage conversa com o Nathaniel, que é um cara que a Meg Ryan operou, e ele diz que também foi um anjo, e de repente ele tomou a decisão de mudar de vida, ele ouve que o grande presente de Deus para todas as suas criações foi o livre-arbítrio. Ele fala que também foi um anjo, decidiu trocar tudo para viver ao lado de uma mulher, criar uma família e ser mortal. Beleza. Livre-arbítrio, essa é uma outra questão muito forte, que aí a gente pode pegar também questão religiosa, e está presente no filme de uma forma sutil. Mas o livre-arbítrio leva direto para a terceira coisa que eu aprendi no filme, terceira e última, que é a consequência das nossas escolhas. E aí a gente coloca aqui em xeque a questão do livre-arbítrio, afinal de contas, que seria esse livre-arbítrio
que envolve uma consequência do tipo, você pode fazer o que você quiser, mas se você fazer determinada coisa, você não pode X, você não pode Y. Então, você reduz suas possibilidades. É o seguinte, o livre-arbítrio está diretamente conectado com as consequências das nossas escolhas. O anjo Nicolas Cage percebe que está prestes a perder o amor da médica e precisa parar de adiar sua decisão. Ele dá um verdadeiro leap of faith, ou seja, um salto literal da fé, e troca todas as suas garantias para viver aquilo que mais sonha. O que acontece? O personagem do Nicolas Cage, em determinado momento, ele sente que a Meg Ryan vai cair fora. A Meg Ryan está num rolo com outro médico, igual a ela, que diz, nós somos iguais, você tem que casar comigo. É tipo isso, olha, se aquele Miguel, do Exterminador do Futuro, né, quando o androide lá conseguiu convencer a Linda Hamilton a ficar com ele, funcionou, esse cara claramente se inspirou no Exterminador do Futuro e falou, nós somos médicos, nós somos iguais, você vai casar comigo. Foi tipo assim, um Neandertal do caralho, e tentou lá, acabou não dando muito certo. Mas a Meg Ryan virou pro anjo e falou, mano, eu quero alguém que sinta o meu toque. Eu quero alguém que sinta, que eu sinto, que divida comigo esse amor. E não era o caso do anjo, né? E o que acontece é que o Nicolas Cage precisa tomar uma decisão e ele faz exatamente isso. Ele troca a eternidade para viver ao lado da pessoa que ele ama. Isso é muito bacana. Acho que essa é a parte legal aí do Sexto Sentido. Para o azar do nosso anjo, seu período ao lado do seu grande amor foi curto. O suficiente para sentir o cheiro do seu cabelo, o suficiente para dividir uma noite, para sentir o seu gosto e aquele frio na barriga que vai subindo, né, que nos consome quando a gente está ao lado daquelas pessoas especiais, só que foi tudo muito breve. A médica sofre um acidente e morre, deixando o ex-anjo inconsolável e diante de uma grande questão. Afinal, se ele soubesse o que aconteceria, será que ele teria tomado essa mesma decisão? Será que ele teria abandonado a vida divina, a vida eterna, a paz, para viver como um mortal? E a resposta dele é assim, peraí, antes. Acredito que essa seja a questão que resume Cidade dos Anjos e a lição principal que a obra nos ensina. Não importa necessariamente quanto tempo vivemos determinadas coisas, desde que tenhamos a oportunidade de senti-las. Então, eu acho que... Eu falei o sexto sentido? Ô, gente... Se eu falei o sexto sentido, vocês encaixam aí no filme, tá? Mas eu tô falando de Cidade dos Anjos, tá bom? Então, voltando. Cadê? Alguém falou aqui alguma coisa? Por quanto tempo passou? Foi só uma noite mesmo? Exatamente, Regina. Uma noite apenas. Uma noite o suficiente para sentir a vida que ele desejava ali como um anjo imortal, e ele decidiu abandonar toda a sua imortalidade para estar ali, viver algo especial. Isso é muito bacana. A resposta para o seu questionamento está em A Chegada. Olha só. Lá, a Sheila falou, desde que seja intenso. Andréia Klaus, boa noite. Acho que é a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vinda. Edição 95 do 365 Filmes em um Ano. Daqui a pouquinho a gente completa 100 e eu não sei o que eu vou fazer, tá? Mas vai ser 100 e 100 a gente fica sem ideias. Tô zoando, que horrível. A gente vai ter algo especial para fazer, tá bom? Sueli falou, creio que sim, havia muito amor. Ou seja, Sueli respondeu que ele teria tomado a decisão mesmo se soubesse. E é essa a pegada, né? Acho que o cinema, de vez em quando, nos oferece belas reflexões, belas oportunidades de refletir sobre as coisas da vida, né? A Luana, acho que vou rever esse filme, faz tanto tempo que assisti, cara, recomendo muito. Não pela ótica de ser um grande filme, mas pela perspectiva da mensagem, sabe? Como essa mensagem pode influenciar nossas vidas, nossas decisões, os caminhos que a gente toma
Porque o Cidade dos Anjos, mesmo não sendo um filme perfeito, afinal de contas, vamos lá, vamos combinar. A Meg Ryan tá de boaça, né? Lá voando na bicicleta e, tipo, ela bate no caminhão. Ela morre de um jeito que a gente fica pensando, tá, caminhão, ele tava dando ré, então, ou seja, ele tava um pouco devagar. Ela podia estar correndo rápido, mas mesmo assim, eu não ando de bicicleta, tá? A gente pode questionar aí a morte da Meg Ryan, porque, cara, se você tá de bicicleta, você tem um mínimo de reflexo, do jeito que a cena é construída ali, não me parece que não daria tempo dela escapar, né? Então você poderia ter jogado a bicicleta pro lado, caído, enfim. Nossa, o Daniel é cruel, mano. Tem várias coisas que poderiam ser discutidas sobre a forma como a Meg Ryan morreu, mas enfim, ela morre, e ela morre justamente para cumprir uma determinada função ali na narrativa. O que acontece? Juraci, boa noite! Marilene comentou aqui, ó. Ele foi impaciente e não confiou na força do seu amor. Se tivesse esperado só um pouquinho, teria toda a eternidade com ela. Só acho. Como assim, Marilene? Eu acho que ali é o seguinte: o destino, se é que existe essa coisa de destino, o destino dela já estava escrito. Eu vou puxar o S agora, eu virei carioca. O destino dela já estava escrito, tá ligado? Então, parei. O destino dela já estava escrito. Então, eu imagino, o Marilene, que se ele não tivesse tomado a decisão no tempo em que ele tomou, ele não teria tido tempo nem de viver uma noite ao lado dela. Porque ela ia provavelmente morrer cedo ou tarde, independente da situação que ela morre porque ela foi comprar uma pera para ele. Tá. Se ele não tivesse chegado lá, ela poderia ter ido no mercado do mesmo jeito, sofrido um acidente da mesma maneira. Afinal de contas, quando ela morre, ela tá num momento dela de paz. Um momento ali que ela, cara, tô bem, tô feliz. Então, eu acho que ia dar merda do mesmo jeito. Marilene, aí está a impaciência. Então, é isso que eu acabei de falar. Eu acho que ele tomou a decisão no tempo certo, porque depois ele não poderia ter tido esse tempo. Essa é a minha interpretação. Não é a interpretação correta. Afinal de contas, quando a gente fala de interpretação de algo que não aconteceu, né, que é algo subjetivo, todo mundo tem razão no seu jeito de pensar. Esse é o meu jeito de pensar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Estão rindo de mim, falando do vinho. O Juraci fala, não tá bêbado hoje, mano. Daqui a pouco eu começo a enrolar a língua. Vou fazer assim, cara. Cadê? Peraí que tem uns outros comentários aqui, ó. Mandar um churrasco pra galera, Vitor. Eu sou vegetariano, meu. Churrasco pra vegetariano é uma desgraça, velho. Isso não come nada. Falar em anjos. Eu já fiz um anjo, uma peça da Paixão de Cristo, hein? Olha o Richard, velho. O Richard, quando ele não tá matando cobras ou encarando baratas, ele tá fazendo um anjo numa peça de teatro. O Richard é nosso herói. É basicamente isso. Regina, ele disse que é melhor ele ter tocado ela uma vez do que uma eternidade sem isso. Achei lindo. Eu não faria por ninguém, mas legal. Regina, nunca diga nunca. Acho que a maravilha do Cidade dos Anjos é exatamente ensinar isso pra gente. Peraí que eu vou tomar mais vinho. Agora acabou. Acabei com uma garrafa. Cadê a Ju? A Ju que gosta de tomar vinho aqui quando ela tá na transmissão. Eu vou ouvir Amy, do Damien Rice. Acho que é Amy. Amy é uma música do Damien Rice. Damien Rice é um cantor irlandês. O Amy, eu recomendo que vocês escutem uma versão ao vivo, porque o Damien Rice, ele canta essa música, ele parece que ele tá sempre bêbado. E é legal, é legal. Mas enfim, isso não vem ao caso aqui agora. Regina, o lance o anjo também provavelmente nunca pensou que isso poderia acontecer com ele. Imagina há quanto tempo ele já viveu, quanto tempo ele está acompanhando as pessoas na Terra, para ele ter tomado essa decisão agora, sabe? Então, a gente não pode falar nunca. A gente tem que esperar e deixar as coisas acontecerem, porque quando acontecem, a gente simplesmente faz, que é o que bate aqui, é o que faz sentido pra gente, e é o que, cara, a gente precisa fazer. O Daniel, já pensou se ela tivesse naqueles dias, naquela única noite? Ô, mano, o cara deixou de ser um anjo pra virar mortal. Você acha que um sanguíneo ia incomodar ele? Sério?
Nem fudendo. O anjo só acharia estranho o gosto dos humanos, especialmente se levar essa teoria do Daniel aí adiante. Mas o Vitor, dependendo do jeito que se cai, é caixão. Então, ele só caiu e bateu de cara mesmo, ficou todo fudido. Richard, destino eu duvido um pouco, mas karma acredito demais. Cara, no final das contas, somos todos energia, e essa energia que nos cerca conecta tudo. Então, karma, destino, tudo conectado, mano. Regina, o destino é a gente que faz. Cara, eu queria. Cara, Regina, essa é uma discussão muito foda, porque a gente não consegue chegar numa grande conclusão, né? Então, eu entendo você e eu queria concordar, entendeu? O destino é a gente que faz. Cara, eu concordo. Nada acontece se a gente não correr atrás. Só que, por outro lado, não sei, velho, é como se tudo realmente fizesse sentido, a gente tivesse ali um roteiro e nesse roteiro fosse um negócio intercine, com a diferença que a gente decide de verdade, né, Carlos? E a parada vai fluindo. Então, quando o destino que a gente faz, o destino a gente faz todos os dias e todos os dias isso vai mudando. Então, acho que é mais ou menos nessa onda. Selma! Tava aqui vendo uns videoclipes do Ozzy, que amo, e tem uns vídeos dele, tudo. Lembra o Ozzy? Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tenho um óculos do Ozzy, cara. Um óculos redondinho, assim. Eu só não como um morcego, tá ligado? Mas que bom, excelente referência. A galera geralmente vira e fala que eu sou Jesus, que eu sou o Dalton, mas me chamar de Ozzy foi a primeira vez. Uma vez, quando eu trabalhava na Saraiva, um cara falou que eu parecia o David Gilmour antigo. Eu fiquei pensando, cara, o David Gilmour é gatão, né? O David Gilmour é bem. Tô bem, o cara me elogiou aqui. Depois ele pediu meu telefone, então eu entendi que ele estava realmente me elogiando demais. Enfim. Sailor, eu acho que não. Destino é destino, pesa muito. Marilene, ele trocou a eternidade por uma noite, válido também. A Sheila tá falando a mesma coisa que a Regina. Destino é destino, né? Quer dizer, não a mesma coisa, mas tá ali na mesma ideia, né? Que a gente não tem uma resposta conclusiva. Cada um acredita em uma coisa. Então é muito louco. Isso aí dá uma discussão assim imensa, que eu acho que está muito dentro dessa proposta mesmo do Cidade dos Anjos. Afinal, quando ele toma a decisão de mudar, meio que, porra, se a gente for considerar uma entidade divina, uma entidade superior, a gente vai considerar Deus ali. Cara, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele deixou o anjo fazer o livre-arbítrio e ele sentir as consequências dessa decisão, né? Então é muito doido, cara. Selma, tá super mega parecido. Porra, legal, cara. Zanetti, eu vi que você comentou antes, eu até te respondi, mas não te dei boas-vindas. Eu acho que eu nunca tinha te visto aqui na transmissão, então seja bem-vinda, tá? Não sei se você assistiu outra, realmente. Desculpa se tiver assistido, desculpa se tiver comentado, mas essa é o edição 95, tá? Do 365 filmes em um ano. Eu sugiro, tá? Inscreva-se lá no canal no YouTube, porque aqui a live fica disponível só 24 horas, aqui no Instagram. Facebook fica disponível sempre, YouTube também fica disponível sempre, mas no Instagram só 24 horas. Então, se você perder, quiser assistir outra, e porra, já foram 95 filmes. Quer dizer, 95 edições. Eu falei bem mais que 95 filmes já. Para a Cidade dos Anjos fazendo crossover com Premonição. Hugo! Seja bem-vindo, meu caro! Juraci, vai ter especial dos Vingadores Ultimato antes da pré-estreia. Vamos contar para o Juraci. Gente, em Belo Horizonte, a Disney não opera. E eu falei opera porque a gente está falando de Cidade dos Anjos e a personagem da Meg Ryan é médica. Enfim, não tem Disney em BH. Então a gente não tem pré-estreia, a gente não tem cabine, tá bom? Então, não vai... Ô, Hugo, eu tava tomando vinho, cara. Daqui a pouco eu começo a rotar igual um sapo, mas eu tava tomando vinho, tô de boa já. Então, o Juraci não vai ter sessão especial dos Vingadores, infelizmente. Mas, na semana seguinte ao lançamento, a gente vai ter uma transmissão ao vivaço aqui na quinta-feira para dissecar o filme todo e dar muito spoiler. Então, quem não viu ainda, cuidado, tá?
Ô, Selma, lembrei de uma parada. Pera aí, gente. Selma, há muito tempo atrás, na MTV, tinha um programa. Não era a Sara, velho. Era uma outra VJ, acho que o nome dela era Luísa. Não lembro. Isso foi em 2006, 2007. Aí, na época, eu tava na comunidade do Orkut do Muse. E eu queria ajudar a divulgar o Muse do Brasil, né? Os embaixadores do Muse no Brasil eram a Peaches e a Pitty, tá ligado? E eu falei, não, beleza. A galera combinou, todo mundo, de mandar um conteúdo pedindo uma música do Muse para tocar nesse programa da MTV. E aí, na hora que tocou, a mulher pegou minha foto, era uma foto que eu tava com esse óculos do Ozzy, e ela falou, nossa, esse menino aqui é maluco, ele parece o Ozzy, né? Eu lembrei disso agora, cara, sensacional. Sei lá, 605 inscritos, exatamente. Sei lá, exatamente também. A gente vai falar a noite toda sobre essa questão de destino, do que não é destino, e não vai chegar à conclusão. Por quê? Porque isso é subjetivo. Isso aí bate muito aqui dentro, cara. O que é para mim, não é, pode não ser para você. E necessariamente eu não tô errado, você não tá errado. O que importa é o que a gente sente, né? Então eu te entendo, é algo sem fim, tá? Você é o Túlio Osborne aqui. Já começou a virar os olhos, ô, mano. Tá foda, né? A expressão aqui, né, cara? A Gabriele comentou aqui também. Deixa eu ver o que a Gabriele comentou. Peraí. A Luana falou uma parada de karma. Gabriele, já vou ler seu comentário também. Eu tô atrasado aqui nos comentários, porque, bicho, vocês começam a falar e eu falo pra caralho e eu vou respondendo todo mundo, aí já viu, enrola. Peraí, Gabriele. Eu gostei muito da mensagem por trás do filme. Sei que já foi falado isso, mas foi algo que me deixou muito reflexivo na época que assisti, né? Exatamente. Então a gente fica reflexivo, realmente. A Luana comentou: karma diferente de destino e imutável. De acordo com os ensinamentos budistas, no meu segmento, a possibilidade de uma pessoa escolher o seu modo de vida para ensinar ou mudar algo naquela realidade escolhida. Luana, tô muito nessa sua, tá ligado? Eu adoto realmente o budismo como uma filosofia para minha vida e eu concordo com isso que você falou. Karma diferente de destino, exatamente. Mas a gente pode discutir e questionar. Afinal de contas, o karma nada mais seria do que algo que a gente tem que corrigir, algo que a gente fez em outras vidas e está aqui para corrigir, evoluir, né? Então, não sei se é mutável, né? O karma talvez não seja mutável porque é algo que vem do passado. E aqui, gente, falando de acordo com a filosofia budista, também tem muito isso de kardecismo, mas enfim, é o que está aqui dentro do conceito de karma, e eu acho que está até fora de religião, não sei ao certo. Mas destino, eu acho que já é algo que é mais mutável, sim. A gente pode transformar o nosso destino todo dia. Calma, a gente pode transformar nosso destino todo dia? Não. Tá vendo? Essa é a beleza, cara. A filosofia disso, cara, que faz a gente refletir. Tá vendo que bom que eu tô bêbado pra falar sobre isso? Cara, se eu virar para você, Luana, e falar, cara, eu vou mudar meu destino hoje, a partir de agora, eu vou ser o Túlio Osborne, quer dizer, não posso raspar o cabelo, senão não sou o Túlio Osborne, mas eu vou ser o Túlio Osborne, vou passar máquina, vou passar tinta preta no meu cabelo, vou usar só um óculos e vou cantar as músicas do Black Sabbath e comer morcego, tá ligado? Aí você pode falar, tá, mas seu destino já era esse. Não é simplesmente porque eu tomei essa decisão agora. Já era meu destino, sabe? Então é muito louco isso, cara. O destino, a gente vira, eu comando meu destino, eu vou fazer X agora. Cara, já estava escrito, velho. Já era. Então é complicado. É muito louco isso, velho. É muito louco. Tá vendo? A gente começa a falar de Cidade dos Anjos e de repente a gente tá falando de outras coisas, maluco. É loucura. A Zanetti falou, o anjo desconhecia a Roseane, desculpa. Ela deve ter falado isso tem 1 hora e eu tô lendo agora, desculpa. Vitor, acredito que fazemos nosso destino, mas tem coisas fortuitas ao redor. Caraca! Gente! O Vitor acabou de usar uma palavra aqui difícil. Eu gosto quando a gente tem essas palavras difíceis, porque fortuito, por exemplo, é uma palavra que eu só leio. Eu nunca vi ninguém falando, né? Então eu tô falando agora, fortuitos.
Nem sei se eu estou pronunciando correto. Mas olha lá, enfim. Acredito que fazemos nosso destino, mas tem coisas fortuitas ao redor que nós não podemos acessar nunca. Cara, eu acho que eu entendo o que você está falando, né? Mas é uma loucura, velho. É Matrix total. Luana, karma não é só coisa ruim, não. O karma é mutável. Você pode mudar ele de acordo com suas práticas e ações. Não é necessário renascer para atingir a iluminação, por exemplo. Sim, essa é a visão do meu segmento, claro, budismo Nichiren. Tamo junto. Eu tava na Terra Pura. Aí eu vi que a Terra Pura, nada contra. Eu ainda gosto muito da Terra Pura, acho que foi meu primeiro caminho, só que ele é mais extremo, né? Mas não vamos entrar aqui nesse papo, depois a gente conversa em off. Nando Reis cantou: Eu trocaria a eternidade por essa noite. Acho que ele é fã do filme. Regina, perfeito o seu comentário. Comentário perfeito aqui da Regina, que falando uma música do Nando Reis. Rosiane. E o anjo continuou sentindo o que desejava, o banho de mar. É a primeira vez que você veio aqui, cara, seja bem-vinda. Desculpa estar bêbado. Tipo assim, né? Você fica bêbado, aí você pede desculpa, né? A pessoa vem na sua. Tipo assim, você vem na minha casa, você tá aqui nessa transmissão a primeira vez, aí você vê essa loucura, esse pandemônio aqui, o cara cabeludo que parece o Ozzy Osbourne, né? Falando um monte de coisa. Ele começa falando de um filme e de repente começa a filosofar sobre a vida. Cara, então, quando o 365 filmes começou, tinha terminado o namoro, né? Já tinha. Comecei em janeiro. Eu fiquei em novembro, dezembro, solteiro. Eu tava na dor de cotovelo do caralho. Eu comecei a fazer as transmissões pensando exatamente nisso. Falar de filme de relacionamento. Por quê? Que é algo que eu gosto muito, discutir isso. O cinema ensina. O cinema nos inspira, o cinema faz a gente evoluir como pessoas. E filosofar, assim, é sempre algo muito foda, né? Então, hoje a gente está aqui voltando às raízes desse projeto e falando de um filme de relacionamento, que é o Cidade dos Anjos. Então, é um conteúdo que a gente dá para mergulhar muito e que está muito além. Por exemplo, eu não estou aqui hoje para falar de análise da linguagem cinematográfica presente no filme. Estou aqui para falar dos problemas técnicos do filme, apesar que eu falei da morte da Meg Ryan. Eu estou aqui mais para falar da mensagem, né? Então a gente acaba viajando bastante aqui. Selma foi pegar cerveja? Tamo junto! Eu não posso, porque para eu pegar cerveja eu teria que me retirar daqui nesse momento. Então, Selma, deu essa cerveja por mim, porque o vinho acabou muito rápido. Ele fez efeito muito rápido também, mas ele acabou mais rápido ainda. Juraci, eu mando spoiler para vocês. Que mané spoiler, mano? Você vai assistir sessão especial do Guerra do Ultimato, mano? Edição bem caneriana. Não tenho a menor ideia do que é isso, Vitor. Você tá muito avançado para o meu português. Júlia, seja bem-vinda. Richard, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Somos nós. Eu adoro esse vídeo. Tô sóbrio. Não sei se por aí tem, mas experimenta o vinho Quinta do Morgado. Cara, se eu experimentar qualquer vinho agora, eu vou abraçar a árvore, velho. Regina, eu acho que nós fazemos o nosso destino. Planta merda, colhe merda. Planta flores, colhe flores. Tudo é escolha, é consequência, minha opinião. Regina, isso tá muito dentro da filosofia budista, né? Que a Luana comentou. O budismo tem várias linhas, tá? Mas eu vou falar como um todo. Isso está muito dentro. É realmente a coisa da consequência. A gente, por exemplo, se você está falando apenas de coisas ruins e você reclama que a sua vida está ruim, cara, você está colhendo exatamente o que você está plantando. Então tem essa filosofia. Por isso que o budismo, apesar de ser uma religião, sim, ele é muito uma questão de estilo de vida, de filosofia, de que você adequa para sua vida, o que você coloca para você, né? Isso que você falou é perfeito. Realmente, se a gente planta merda, a gente vai colher merda, não é diferente. É isso, né? Daniel, boa noite.
Ô, Instagram, me ajuda. Viajando na maionese, eu tô, cara. O Daniel reclamando, Shazam, uma porcaria, acabou com a DC. Mano, Daniel, quinta-feira a gente vai ter uma transmissão ao vivo sobre esse filme, tá bom? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Hugo, tem um ponto que é o seguinte: foi uma dor, mas a vida continua e ele continua vivendo sem ela. Talvez ela não tenha sido a razão para ele se tornar mortal, mas foi apenas o estopim. Reflexões alcoólicas. A vida continua independente das nossas perdas. Hugo, 100% de acordo. Essa reflexão do Hugo foi muito legal. Cara, faz 100% sentido isso. Por quê? Se a gente vai passar, né, pensar nas experiências que a gente tem, experiências de vida, o que ele fez? O Nicolas Cage ele deixou de ser um anjo porque ele queria viver um amor. E o amor que ele viveu, ele teve esse amor, ele viveu isso por um dia. Tudo bem, o suficiente. Ele diz isso, é o suficiente para mim. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia fazer a mesma coisa 10 vezes, 1000 vezes, a vida inteira. E, no entanto, isso que você falou, cara, perfeito. Por quê? A vida dele não acabou ali. A gente, como ser humano, é feito de experiência. A gente amadurece na medida em que as coisas acontecem ao nosso redor, as coisas acontecem nas nossas vidas. Quando o Nicolas Cage sofre essa perda, não significa que ele perdeu a vida dele. Tem muito mais para viver. Né? Realmente perfeito seu comentário. A Débora tá. Gente, que sensacional! Hoje é que dia? Hoje é sábado. Hoje é uma transmissão, dia de sábado. Eu descobri que sábado, 9h41 da noite, tá todo mundo bêbado. Cara, vamos ficar mais bêbado ainda, cara. Vitor, você é caranguejo também, mano? Não, vou dançar nada. Desiste. Infelizmente, na edição de Magic Mike pra eu dançar, né, Aline? Não vai ter dança, não, velho. A Rosiane tá rindo. Muito legal esse seu estado alcoólico. Meu estado alcoólico faz eu refletir, né? Deixa eu ver aqui. A Sueli mandou um comentário. Trocando de assunto, você já assistiu A Máquina do Tempo? Gosto do antigão e do menos antigo. Cara, Sueli, eu vi o Máquina do Tempo da década de 90, se eu não me engano, 96, 97, 98, por aí, com Guy Pearce. Não lembro o suficiente para opinar sobre o filme, tá? Lembro que não mexeu comigo na época, não. O antigo eu não vi. A Selma tá falando, nossa, esse filme é lindo, tem até o CD, cara. A trilha sonora de Cidade dos Anjos é maravilhosa. Véio. Débora, o universo manda de volta aquilo que a gente espalha nele. Quanto mais amor a gente deposita no mundo, mais coisas boas a gente colhe. O Hugo falou, eu tô muito bêbado. A Aline falou, eu tô muito sóbria. O Vitor falou que é de escorpião. O Daniel tá tomando uma Antártica original de leve. E o Juraci tomando um suco. Ou seja, nós temos aqui para todos os gostos. E Débora, isso que você falou está muito dentro do que a Luana estava comentando. E aí é uma coisa, por isso que eu falo, o budismo a gente toma como religião, mas é mais um estilo de vida. E é um estilo de vida que se adequa para qualquer pessoa. Afinal de contas, eu acho que a gente está aqui agora, né, vocês não têm a intenção de fazer um mal para as pessoas. Então vocês têm consciência da importância de falar o bem, fazer o bem. Por quê? Porque é isso que a gente planta, é isso que a gente recebe de volta. Tem uma experiência que eles dizem que funciona assim: você pega uma parada, né? Você coloca arroz num potinho, em outro potinho também. Aí você coloca um potinho em X, você coloca um potinho em Y. No potinho que está em X, você vai lá e começa a xingar o arroz. Você vira e fala, seu arroz sem gosto, seu filho da puta, você me dá indigestão. Eu te odeio, arroz. Eu te odeio, arroz. Esse é o potinho X, e vai ficar num canto da casa. Aí você pega o potinho Y, arroz, você é maravilhoso. Arroz, eu não vivo sem você. Arroz, eu te amo. Seu gostoso. Esse é o potinho Y. Aí eles dizem que passa um tempo que esse potinho aqui, ele tá apodrecido.
Por quê? O poder das palavras, o poder do nosso pensamento. Quando a gente emana energia negativa, a gente contamina o nosso ambiente, a gente contamina o que está ao nosso redor. Enquanto esse arroz aqui, durante o mesmo período, ele está de boa. E eu vou espirrar agora. Não vou, não. Filosofia budista é democrática, até mesmo história de anjos. O Vitor, sou espírita. Se não fosse, seria budista, com certeza. É sensacional. Cara, a questão da energia tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Richard Alves, faz review de Moonwalker bêbado. Será que consegue? Au! Legal que eu posso ver se essa merda ficou tosco ou não. Ficou tosco. No YouTube tem um lag, tá ligado? Aí eu vejo como que ficou, velho. Ó, a Selma falou, tô bêbado e puta. Vai ter uma festa de flashback dos anos 70 e 80 e a porra do marido não vai levar. Então eu vou enxugar o caneco. Porra, Selma. Eu gosto dessas festas, velho. Tá aí, né? Se eu não tivesse fudido, falido financeiramente, eu queria sair, né? Porra, quase 10 horas aqui, acabar a transmissão, ir pro rolê, tá ligado? Dançar, beber todas, voltar pra casa de madrugada, dançando e cantando Tim Maia, tá ligado? Isso é do caralho. Sueli, assim como você não come carne, eu não bebo álcool. Então, estou muito sóbrio. Sueli, eu acho perfeito. Esse é o lance, cara. Sabe? O lance do álcool aqui é muito do tipo, cara, tô aqui mesmo de boa. Mas eu não vou falar que é um plano, eu nem posso falar isso, pô, tem um site chamado Cinema de Boteco, eu vi por aqui, né, admito publicamente que, eu penso um dia realmente parar de beber, não que eu beba muito, eu não bebo muito. Eu fico bêbado com um pouquinho, pra você ver que a minha resistência é muito baixa. E assim, é algo assim pro espírito, pra gente, tá ligado? Acho que o álcool não faz realmente a cabeça, não faz a necessidade. Então, eu queria estar sóbrio também, cara, mas estamos aqui fazendo a transmissão, tá todo mundo nessa onda aí, cara. Então, vamos lá, tá de boa, tranquilo. O olho fechado, né? Vamos ver, Débora. Eu falo por experiência, eu antes era negativo e reclamava de tudo, só me ferrava. Débora, você por acaso é de caranguejo também? Se for, tamo junto. Hoje eu agradeço até o alfinete que me espeta e vivo mais feliz. Sinto a presença dos espíritos iluminados ao meu redor. Cara, sensacional. Sensacional. A Regina, já vi esse experimento com água, é impressionante. Au! Estão rindo do au! Não sigo nenhuma religião, mas acredito muito no sobrenatural. Ô, Débora, na questão, isso aí nem é um lance sobrenatural, não, tá bom? Isso é energia. A energia, ela não está conectada 100% com a religião. Não é. Energia está ao nosso redor em tudo. E você pode fazer um teste muito simples. Se você começar a olhar aqueles, não vou olhar aqui, porque senão eu vou ficar azarolho. Mas, seguinte, você pega a ponta do seu dedo, você começa a olhar para o seu dedo numa superfície branca, tipo uma parede. Você começa a fixar, você vai ver que em volta do seu dedo tem um campozinho, tipo, algo um pouco transparente, sabe? E você consegue ver isso. Então é energia. O Reiki, por exemplo. O Reiki, ele trabalha energia vital, ele trabalha a energia dos nossos chakras. O Hugo, inclusive, trabalha com o Bruno Gimenez, que é uma das grandes referências nesse assunto místico, né, aqui no Brasil. Ele pode falar disso melhor que eu aqui. Mas a energia do Reiki, ela é do nível, se você unir suas mãos, colocar elas juntas, você consegue sentir o calorzinho, sacou? Então não é muito sobrenatural, é questão de energia. Energia tá além do sobrenatural. Não, sabadão sobra, não dá, vou beber muito. Marilene, vinho é tudo de bom. Sueli, uma dúvida. Eu detesto fazer essa pergunta, tá? Por exemplo, eu não como carne, eu não como nada. Mas tem sempre a pessoa que vira para mim e fala, cara, e peixe, você come? Eu fico, cara, não, peixe é carne, eu não como. Então eu vou te fazer uma pergunta que tá meio nessa linha, tá, Sueli? Mas só de curiosidade, vinho, para você, também tá na parte de álcool, você não toma nem vinho, como é que funciona? Vinho é álcool, então provavelmente você não toma.
mas tem gente que toma um vinho aí de vez em quando. Tá normal pra mim. Bêbado é um bicho muito chato. Eu não te acho chato quando tá bebendo, te acho divertido. Obrigado por isso, Eli. Luana. Mas voltando para os anjos, não tem como ver qualquer coisa e não lembrar do livro A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. É Spohr mesmo que fala? É incrível mundo que ele construiu em volta dos anjos, demônios e deuses pagãos. Cara, eu nunca li nada do Eduardo. Sei que é um autor de ficção e fantasia aqui do Brasil muito foda, mas infelizmente não é a minha pegada de chegar, parar e ler, sabe? Mas eu sei que ele tem um trabalho do caralho, tem fãs pra cacete. E assim, bicho, o cara que trabalha com literatura no Brasil e tem esse nome, tem esse sucesso, bicho, mérito 100%, cara. Vamos cantar Eu Amo Você, me deu motivo? Não, eu não tô bêbado o suficiente pra cantar Tim Maia agora não, cara. Boteca é toda uma cultura. Débora é sagitariana. Tamo junto, Débora. Eu sou caranguejo, mas eu te entendo. Ficar ébrio é legal, nós exploramos mais os nossos sentidos. Cara, sim, né? É divertido. Milão no Michael Jackson acertou no cachorro, né, Aline? Tem algumas pessoas que conseguem ver as auras. Então, tá conectado no reiki também. Eu não tenho essa capacidade, não. Eu sou reiki nível 2. Ó, o Hugo comentou o negócio que eu comentei do dedo, né, de ver a energia. Para quem teve curiosidade, o Hugo está recomendando para pesquisar sobre bioeletrografia, tá? Então, pode ser algo aí que pode acrescentar para vocês que têm curiosidade para saber sobre esse assunto. E a Sueli comentou: não bebo nada, fraca pra caramba pra bebida, não fico bem, mas gosto de licor, bebo bem pouquinho. É porque o vinho, geralmente, muita gente fala que não, eu não bebo álcool, mas eu bebo vinho. Tipo assim, você bebe álcool então, né? Mas eu entendo, eu entendo. Aí a Marilene, vinho não é álcool, elixir da alegria e felicidade. Cara, Marilene, eu te falo, eu tô feliz e tô na felicidade. Não, eu tô na alegria e na felicidade. Desse jeito. A Luana, agora a questão da bebida. Eu não bebo, mas uma vez eu quis me aventurar para ficar bêbado. Não deu. Olha a Luana, mano. Ela falou que não bebe. E uma vez ela quis beber. Só que não deu certo porque ela quis fornicar com todo mundo. Cara, acontece. Esse é o efeito, né? Não sei o que você bebeu, mas se foi tequila, eu te entendo, tá? Quanto tempo eu sou vegetariano e por que? O Juraci tá perguntando. Mano, desde 2013. E assim, tem duas histórias. A história que eu costumo contar para a maioria das pessoas foi promessa por conta da Libertadores do Atlético. A história verdadeira, que falar isso, né, é divertido. O pessoal fala, não, você é doente, né, cara? Aí eu fico rindo, mas a história verdadeira é que eu assisti um documentário chamado Blackfish. Inclusive, recomendo muito para vocês assistirem. Um documentário muito legal. E não é um documentário daqueles feito por quem é vegetariano e quer te fazer parar de comer carne. Não. É um documentário sobre as baleias do SeaWorld, dos parques aquáticos. Então, quando eu vi esse documentário, meio que para mim, a única coisa que eu ainda gostava de comer, que eu ainda sentia prazer comendo, era peixe. E quando eu assisti o filme, eu falei, cara, acabou. Então, Juraci, por conta desse filme, meio que a mentalidade mudou totalmente. E aí eu até fiz uma tatuagem, uma baleia aqui, mas é muito de... Cara, não me sentia bem mais comendo carne. Era basicamente isso. Então, troquei e tô de boa, tô feliz, cara. Não sinto falta. Eu mantenho uma dieta, né, com proteína animal. No caso, eu não parei com leite, eu não parei com queijo, então tô de boa. Débora, você tem que ler meus romances policiais. Cara, manda aí, cara. Tamo junto. Hugo, a bioeletrografia é um processo que consegue fotografar literalmente o nosso campo energético através de uma foto especial que é tirada do nosso dedo. Tá vendo? A parada da energia tá além do que a gente considera como religião ou não, cara. Energia, energia tá ao nosso redor, energia é tudo. David Bowie, era o Bowie? Não sei se era o David Bowie, não, enfim. Falava que somos todos poeira estelar
E, cara, é a realidade. A gente é poeira estelar em volta de energia. Ô, Juraci, vegano eu não virei ainda por causa de queijo, velho. O dia que eu conseguir abandonar queijo, tamo junto, você é uma pessoa equilibrada, assim. Mas queijo eu não consigo parar, não. Richard, eu fui comer pão e, bom, minha barriga bateu umas dores, acabei deixando de comer, tô me sentindo mais saudável até. Então, aí, olha só que loucura, velho! Olha que loucura esse negócio. O Cinema de Boteco, de repente, começa uma transmissão falando de Cidade dos Anjos, aí a gente vira e começa a falar de relacionamento, de repente a gente começa a falar de religião, energia, reiki, budismo, e agora a gente está falando de nutricionismo, né? Olha que loucura! Richard, não vou ser irresponsável aqui, tá ligado? Eu aconselho você a procurar um especialista no assunto, se tiver alguém aqui, né, que é da área de nutrição, pode ajudar o Richard. Mas é o seguinte, eles falam que pão, velho, pão de sal, pão francês, não é algo que faz muito bom, bem assim, bom, né? É, bom, esse bom foi mineiro. Não faz muito bem pra gente, não, tá ligado? Então, a ausência de pão no nosso cardápio faz é bem, realmente. Mesma coisa que tem intolerância à lactose, que eu descobri que todo mundo tem intolerância à lactose. Algumas pessoas têm mais que outras. Por isso que Branquelas, por exemplo, né, tem aquela cena lá. Então é isso que acontece, cara. É dieta e ver como a gente se sente melhor, velho. Eu sei que eu não posso comer queijo, velho. Mas eu como mesmo assim, velho. Sou guerreiro. Mas então, Vitor, é porque cada um tem a sua. Eu ia falar genética, cara, mas não é isso, velho. O metabolismo de cada pessoa opera de uma forma diferente, né? A Gabriela falou, eu tenho intolerância à lactose. Gabriela, eu descobri que todo mundo tem, mas as pessoas têm em nível diferente, tá? Cara, não, tipo, a pessoa que falou, eu confio nela, cara. É nível diferente. Por exemplo, você pode comer e não ter nada. Alguém pode comer ao mesmo tempo que você pode passar mal. Então, assim, acontece. Os únicos mamíferos que tomam leite depois de adulto é o humano. Débora, cara, beleza. Excelente comentário. Excelente comentário aqui da Débora. Curti. Oi, gente. É o seguinte, hoje eu queria fazer uma transmissão bem rápida. Eu só queria ler a crítica do Cidade dos Anjos. Eu nem cheguei a falar da trilha sonora, que é muito boa. Tem o Aires do Google Dolls, o U2, a Alanis. Não, mentira, eu falei disso. Sim. Eu acho que eu acabei essa merda aqui. Mas enfim, foi isso, tá? Que eu queria dizer aí sobre Cidade dos Anjos. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão. O Vitor tá rachando de rir de alguma parada aí, né? Eu não sei o que ele tá rindo, velho. Porra, velho, eu quero rir também, velho. O Richard. E eu descobri que eu não tenho intolerância à lactose. Eu tenho uma coisa pior. Eu tenho alergia a suor. Se eu começo a suar ao cansar, começa a sair manchas vermelhas por todo o meu corpo. O Richard, definitivamente, é uma das pessoas mais curiosas que eu já conheci na minha vida. Curti, Richard. Curti. A transmissão é tipo assim: gostei muito do filme, mas o que você acha do peito da galinha? Exatamente, ô Juraci. É desse nível, velho. Regina, amou essa transição. Regina, muito obrigado por isso. Por isso que, cara, olha, é graças a Regina, tá, que a gente teve aqui uma transmissão falando do Cidade dos Anjos, não necessariamente porque ela pediu Cidade dos Anjos, mas assim como a Aline, né, eu vou, a Aline ela não cobra, né, mas a Aline manda mensagem assim e fala, só te observo. Por quê? Eu já sei. Quando eu comecei esse projeto lá em janeiro, eu falei que eu ia fazer uma transmissão de O Lagosta. E, cara, eu não fiz essa transmissão até hoje. E a Aline tá aqui, de vez em quando, ela manda comentário, né? Só observa. Ela faz assim, ó, eye connection. Então, né, a Regina falou, não, tem que voltar a ter o dia para falar de romance. Então, estamos aqui. A gente voltou a falar de romance todo sábado, então vai ser um dia para falar de relacionamento. Tá? A Sueli também gostou muito da transmissão. Acho que vocês gostaram por causa do vinho. E eu tenho 20 segundos no Instagram. Então, gente do Instagram, vamos fazer aquele print esperto, né? Que vai esgotar aqui o tempo.
Quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram, comentaram. Amanhã, a Gabriele também tá esperando a transmissão do Lagosta. Vai ter transmissão do Lagosta, gente. Eu juro que vai. Mas, ó, vou dar o print agora, senão acabou e fudeu. Então, acabou a transmissão e fudeu já. Tá vendo? O Instagram é cruel, gente. O Instagram é cruel. Vou até compartilhar essa porra aqui, que eu esqueço, cara. Eu tô esquecendo de publicar, velho. Instagram cortou a gente. Beleza. Ó, pessoal do Facebook. Pô, Sueli, muito obrigado pelo comentário. Valeu mesmo. Pessoal aí do Facebook também, agradeço imensamente a participação, tá? Todos vocês que mandaram comentário, trocaram aqui essa ideia. Sabadão que vem, então, já sabe, também vai ser um filme de romance, de relacionamento. Se eu não me engano, sábado que vem, questão de tempo. Vai ser questão de tempo no sábado que vem. É um filme que eu gosto muito. É um filme que trata sobre viagem no tempo, tá ligado? E é muito legal. Muito legal. Então, fica a dica. Agradeço aí a audiência. Amanhã, 9 horas, eu tô aqui. Eu vou falar amanhã sobre... O que eu vou falar amanhã? Doutor Estranho. Amanhã, Doutor Estranho. Então, ó, um beijo pra vocês e até logo. Richard, eu não vou desmaiar. Eu não vou desmaiar. Assim, eu não posso garantir que eu não vou desmaiar. Amanhã é Doutor Estranho, Aline. E eu vamos ver essa parada do Lagosta aí. Acho que para outra semana eu paro de enrolar. Mas eu queria falar realmente de todos os filmes do Latino. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome da porra do diretor do filme? Não é latino, não, gente? Caralho, velho. Eu fui escrever o Lagosta, ele escreveu o Lagosto. Cadê, velho? Yorgos. Cadê, porra? Yorgos Lantimos. Não é latino. É Yorgos Lantimos. Ou Lantimos. Eu acho que é Lantimos. Depois eu olho a pronúncia correta. O Doutor Estranho foi o melhor filme que eu vi em 3D. Ô, Richard, infelizmente você perdeu a oportunidade. Você não deve ter assistido ali o Mundo. Nossa, o Hugo Cabret, velho. Esqueci o nome dele em português. A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme 3D épico. Resident Evil tinha umas coisas legais em 3D, mas só o 3D. Prometheus tem muita coisa bacana em 3D. A Origem foi foda. E o Doutor Estranho, velho, eu não lembro se eu cheguei a assistir em 3D, mas foi, sem dúvida nenhuma, o filme da Marvel mais inventivo, visualmente falando. A Aline falou, tem que ver Dente Canino. Cara, Dente Canino tá aqui no computador. Tem que assistir também. Quero ver se eu resolvo isso logo. Porque é um diretor foda, né, cara? Um diretor porra louca, assim, velho. Então, vamos lá, vamos fazer uma sessão especial, falar de todos os filmes dele de uma vez. Já falei de A Favorita mesmo, então estamos de boa. Hoje, edição 95, eu não sou bom de matemática não, mas a gente tem mais de 200? Quer dizer, deve ser isso aí. Tem umas, sei lá quantas transmissões para fazer, algumas aí, mais de 200. Então dá tempo de encaixar os filmes dele, sim. De repente eu faço uma transmissão falando de todos os filmes dele, não sei. Eu não gosto muito dessa ideia, não. Eu fiz isso pro Vidro, Corpo Fechado e o Fragmentado. Funcionou legal, tal. Mas eu acho mais doido quando você pega para falar do filme separadamente. A Aline viu o Bom Comportamento? O que você achou, Aline? Me conta. Até que o Vampirinho mandou bem, né? Te falei. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Se eu tivesse assistido ele antes de concluir as listas. Que assim, né, velho? As listas de fim de ano do cinema de boteco, da novembro, da dezembro, eu fico louco, né, velho? Começa a ver
a porrada de filme, e se eu não me engano, o Bom Comportamento não estava disponível na época. Então, acabei fugindo. Ah, falou que achou ok. Cara, eu teria colocado ele entre os primeiros, melhores do ano, fácil. Apaixonei com o filme. Achei muito foda. Então, por console. Gente, vocês que estão aí acompanhando a transmissão no YouTube, muito obrigado, tá? Pela participação, pelos comentários, por ficar aqui dividindo comigo esse momento etílico, tá? Amanhã, então, 9 horas, Doutor Estranho, que eu revi hoje, por sinal. Eu assisti o Thor Ragnarok hoje também. Acho doido. A Aline também viu Quando as Luzes Se Apagam e Annabelle 2. Foi ver o trabalho do diretor do Shazam? Curioso, né? Como que o Shazam não pega. O cara consegue criar uma história divertida, ele consegue dar ritmo de humor, e é foda, né? Porque os dois filmes, tanto o Annabelle 2 quanto o Luzes Se Apagam, é do Sandberg, né? Acho que é Adam Sandberg. Acho que é Adam o primeiro nome dele. É um cara eficiente. No Shazam, aqui, cara, quem não viu o Shazam, eu vou dar um pequeno spoiler, tá bom? Não é grande spoiler, não. Grande spoiler eu vou dar só quinta-feira. Mas eu vou falar um pouquinho do Shazam aqui agora. Quando o personagem do Mark Strong é uma criança, toda a atmosfera dele ali naquele universo, chegando, conversando com Dizum, Hassum lá, eu acho que ali tem a pegada de terror dele. E você vê que ele nem pesou muito a mão na parte das criaturas, né, que representam os 7 pecados. São as criaturas, assim, incômodas, mas parece ter saído do caça-fantasma, tá ligado? Não é algo que dá medo, é algo que a gente tem nojo. E é muito curioso, porque o Annabelle 2 eu achei sensacional, o Annabelle 2 dá medo. O curta-metragem, que deu origem, né, ao Lights Out, que é o Quando as Luzes Se Apagam, é muito foda também. Quando as Luzes Se Apagam eu achei meio... Questão de terror, né, cara, que a gente fica, velho, que bosta. David, obrigado, Aline, achei que era Adam. Então, é um cara, assim, eficiente que conseguiu fazer o Shazam ser um filme engraçado, mesmo tendo uma bagagem só de terror. E é curioso, tá, Aline? Se a gente lembrar também que o Aquaman, dirigido pelo James Wan, mas o James Wan, ele começou a sair do terror quando ele fez o Velozes. Você vê que você tá bêbado quando você fala Velozes. Quando ele fez o Velozes e Furiosos, tem outro diretor, o Scott Derrickson, do Doutor Estranho mesmo, que eu vou falar amanhã. Ele tinha feito... Porra, como que é o nome daquele filme dele, velho? Nossa, o filme é bom pra caralho. Pera aí. Scott Derrickson é o diretor do Doutor Estranho. E antes, ele tinha feito um filme muito foda. Ele escreveu O Exorcismo de Emily Rose. Ele dirigiu o Exorcismo do Emily Rose. Mas ele fez A Entidade. A Entidade é um filme com o Ethan Hawke, que é muito foda mesmo. Filmão de terror, legal pra caralho. E o outro é o Livrai-nos do Mal, que tem o Eric Bana e o Edgar Ramírez no elenco. O título original do Livrai-nos do Mal é Deliverance from Evil. É um filme de 2014. Não sei se vocês aí gostam, se vocês chegaram a ver, mas é curioso que a gente tem aí esses diretores, o Sandberg, o Scott Derrickson, o James Wan, os caras que surgiram no terror e estão aí fazendo filme de herói e mandando benzaço. Eu acho isso muito curioso, muito legal, sinal de versatilidade desses caras, né? O Richard está perguntando se eu vou fazer uma review do Albergue, uma review ou uma transmissão ao vivo, mano? Review, se eu não me engano, eu acho que eu tenho um texto bem bosta publicado na época. E eu assisti o Albergue recentemente, cara. Se pá, eu vejo o Albergue 2, aí eu preparo aqui para fazer uma transmissão falando dos 2 filmes. Eu gosto muito de Albergue, cara. Gosto muito mesmo. Acho sensacional. Eu tô com sono. Falta de educação, velho.
Eu tô bocejando na porra da transmissão ao vivo. Que bosta, cara. A Aline nunca viu o Albergue. Aline, eu recomendo que você veja o Albergue só a título de curiosidade. Não sei se é muito a tua onda, se você vai curtir, não. Eu tenho três. O três é horrível. O primeiro filme do Albergue é muito legal porque ele pega numa ideia interessante. Imagina, você tem casos de turistas que desaparecem em viagens internacionais para a Europa, e o filme pega exatamente esse sentido. Falar o que está acontecendo com esses turistas? É isso aqui. Então, eu gosto muito. O Eli Roth é um diretor que eu tenho uma simpatia por ele, e o Albergue manda benzaço. Ah, tá. Exatamente isso. Ele é muito gore pelo gore. Se você não curte, não vai. Mas eu tô lembrando aqui, não sei porquê, lembrei de um filme de terror que eu gosto muito. E é um filme meio desconhecido. Se eu não me engano, ele é escocês ou irlandês, não tenho certeza. Chama Citadel. Vou até escrever aqui nos comentários. Eu gosto pra caralho desse filme. E é assim, eu não tornei a rever, tá bom? Então pode ser que o filme seja uma bosta. Mas na época que eu assisti, ele ficou marcado pra mim porque eu coloquei ele entre os 5 melhores filmes de terror do ano. Então, eu gostei. Até queria ver. Será que já tem continuação? Hum, hum. Não, nem não. O filme é de 2012. Podia ter uma continuação. Legal, legal, legal. Tá. E ele é dirigido, por coincidência, por um caboquinho que chama Ciarán Foy, que comandou a Entidade 2. Curiosidade. Mas, gente, ó, é isso aí. Tô com sono, eu quero dormir. Mentira, eu vou ver mais filme hoje. 2012, exatamente, Aline. Não, não tem quatro, não. Quatro não, é só até o três. O três é uma merda, do Albergue. Esse Cidadão é de 2012 mesmo, e eu apaixonei com ele. Tem que rever, né? Mas quando eu assisti, eu gostei muito. Então, uh, é isso. Eu vou dormir agora. Um beijo para todos vocês, tá bom? Grande abraço aí, obrigado. Agradeço imensamente terem passado aqui 1 hora e 12 minutos comigo nessa noite de sábado. Acho que foi a transmissão de sábado que durou mais até agora. Isso que dá, né? Vai falar de Cidade dos Anjos, aí começa a viajar, filosofar, bebe um vinho, fica bêbado. Isso que dá, cara. A transmissão que dura, cara. Mas tamo junto. Então, um beijo e tchau, tchau. Inscreve, aliás. Se você tá aqui até agora e não inscreveu no canal, clica aqui em algum lugar que vai aparecer debaixo da tela e clica aqui no alto para assistir alguns vídeos, curtir o canal, que é bem bacana, eu acho. Um beijo.